A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa. Ela tem como título Perseverança, um valor inegociável. Preste atenção. Tiago capítulo 1, verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Sabe, filho, podemos definir perseverança como persistência, determinação, obstinação e diligência. Quantas pessoas, por falta de perseverança, naufragam no oceano da derrota e vivem hoje frustradas? Vamos ver duas verdades a respeito da perseverança. A primeira delas é que a perseverança começa e termina em Deus. A perseverança é uma característica do nosso Deus. Tudo que Deus começa, pode ter certeza que Ele vai terminar. Como diz no livro de Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Deus é aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele começou uma boa obra em sua vida e vai te aperfeiçoar até a volta de Jesus. Você já pensou se Deus começasse algo e não terminasse? Deus fez a criação, mas no terceiro dia Ele não pensou. Está dando muito trabalho, vamos parar por aqui. Ele fez uma promessa para Israel, mas não deixou de cumpri-la por Israel ter pisado na bola. Jesus veio para morrer na cruz. Os discípulos o decepcionaram, mas nem por isso ele pensou: não vou morrer mais por você. Ao mencionar que virá buscar o seu povo, ele não pensou: mas a igreja está pecando tanto que eu resolvi não voltar mais. Já pensou se Deus não fosse perseverante? O que seria da nossa vida? O Senhor não desistiu e não desiste de ninguém. Os que se perderam foram aqueles que desistiram de si mesmo. A segunda verdade é que perseverança é uma das marcas daqueles que andam com Deus. Vemos a palavra do apóstolo Paulo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Paulo, ao dar instruções no final da sua vida, fala de algumas características imprescindíveis ao jovem Timóteo, entre elas a perseverança. Em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, servir a Deus nessa geração não foi fácil. Para mim, tive muitas lutas, muitas decepções, mas eu quero te dizer, o que me fez vencer tudo isso foi a minha fé, o meu longo ânimo, o meu amor, a minha paixão pela obra, mas sobretudo, o meu filho Timóteo foi a perseverança. Ou seja, eu não desisti daquilo que Deus incendiou o meu coração. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 7, diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Com o apóstolo João, não é diferente. Preso por causa do Evangelho, já em sua velhice, ele reitera o valor da perseverança. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando olhamos para aqueles que serviram a Deus antes de nós, podemos ver que eles venceram por causa da fé, da paixão e, sobretudo, da perseverança. Abraão perseverou quase 100 anos para ter um filho. José ficou na prisão,
mas não desistiu dos sonhos que Deus tinha para ele. Noé perseverou décadas para ver a arca salvando o que sobrou da humanidade. Davi teve que esperar muitos anos da unção que recebeu até se tornar rei. Neemias enfrentou muitas lutas para reedificar os muros, mas não desistiu. Se estes homens perseveraram tanto para ver os seus sonhos realizados, você acha que você vai ser diferente? A história tem demonstrado que os mais notáveis vencedores normalmente encontraram um obstáculo doloroso antes de triunfarem. Eles venceram porque se recusaram a se tornar desencorajados por suas derrotas. O jornalista financeiro Forbes diz isso. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, dizia Thomas Edison na era elétrica. Transportai um punhado de terra todos os dias e farás uma montanha, diz Confúcio. Para que toda perseverança significa algo diferente. Para um missionário é permanecer no campo, ainda que seus frutos não sejam visíveis. Para um boxeador é poder se levantar mais de uma vez depois de ir ao chão. Para um maratonista é correr 16 quilômetros depois que as forças já se foram. Para um líder de célula, tudo isso e muito mais, porque os que você lidera estão olhando para você. Na vida, tudo que vale a pena exige comprometimento e perseverança. Os 3 tipos de pessoas. O primeiro deles é o evasivo. Pessoas que não têm objetivo, não precisam se comprometer e perseverar em nada. Os desistentes. Pessoas que partem em direção ao objetivo, mas param no meio do caminho, quando o caminho fica difícil. Perseverante. Pessoas definem os seus objetivos, se comprometem com ele e pagam o preço para alcançá-los. Eles têm experiência e viverão com esperança. Em Romanos capítulo 5, do verso 3 e 4, e não somente isso, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A maior parte das coisas mais importantes no mundo foram realizadas por pessoas que continuaram tentando quando não parecia não haver esperança de modo algum. A perseverança de Abraham Lincoln faliu nos negócios com 31 anos, foi derrotado numa eleição do Poder Legislativo aos 32, faliu outra vez no negócio aos 34 anos, superou a morte da namorada aos 35, teve colapso nervoso aos 36, perdeu a eleição para o Congresso aos 43, 46 e 48 anos, perdeu a disputa para o Senado com 55 anos, fracassou na tentativa de vice-presidente aos 56 anos, perdeu a disputa ao Senado aos 58, foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos, Abraham Lincoln. Existem homens que lutam um dia e são bons. Existem outros que lutam um ano e são melhores. Existem aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, existem os que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. A graça divina, começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas a graça das graças é de nunca desistir. Decida hoje perseverar. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa que está falando ao nosso coração. Que nós podemos cada dia mais perseverar no Senhor. Nos livra da angústia, da aflição. Nos livra de desistir, de voltar pelo caminho. Ó Pai amado, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que eles sejam vencedores. Que eles tenham um espírito de vitória no seu coração. Que eles nunca desistam da batalha, para que eles possam continuar cada dia mais vencedores na Tua palavra. Quero abençoar cada um deles que estão me ouvindo, que eles possam prosperar como nunca antes. Quero abençoar o seu casamento, a sua família, os seus filhos, declarar vida longa, prosperidade, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, comente aí no nosso canal, por favor, e nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas continuem a perseverar no Senhor. Eu oro para que você continue vencedor. Se você é abençoado e deseja investir no nosso ministério financeiramente, aí tem o número do Pix. Você possa fazer qualquer oferta, qualquer valor, para que Deus possa receber e você ter uma colheita extraordinária. Porque a palavra de Deus não falha. Ele diz que tudo aquilo que você semear, você vai colher. E nós somos terra fértil. Eu tenho certeza disso. Que ao investir no nosso ministério, você vai ter uma colheita como nunca antes. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.